Bom dia, eu sou o Jonathan, aluno do primeiro período de licenciatura em Ciências Biológicas, e proposto pela professora Socorro, trabalho observando a Terra, eu vim aqui falar com vocês um pouquinho sobre o Egito, vou falar sobre agricultura, um pouquinho das cidades, falar sobre desenvolvimento, tá bom? Creio eu que esse trabalho é para mostrar nossa dicção, nosso desenvolvimento, de como apresentar, já que como a gente não está podendo apresentar na frente da turma, né, a gente vai lidando com o que pode de forma EAD. Então, o Egito ele fica no continente africano, né? As suas principais cidades são as turísticas, né? A gente dá muita importância para o Cairo, que é a província de Cairo, que é a capital do Egito. Aí, o Cairo, ele é ali, onde a gente vai parar para observar mais para frente, tudo, querendo ou não, gira em torno dele, né? Ali, então ele tem como a cidade central e principal do Egito. É também uma cidade onde está perto as pirâmides, então onde o nível de turismo é alto. E aonde o nível de turismo é alto, é que dá importância ali no continente em si e no Egito, né? Então, tem outras cidades principais também, como Gizé, ou Giza, Alexandria, Porto Suarte. Eu vou estar colocando aqui para vocês uma imagem de satélite e vai estar mostrando as cidades em si. Mas como a imagem é do Google Maps, né, vocês vão estar vendo a imagem de cima para baixo na Terra. No caso, onde tem os pontinhos azuis, são as maiores aglomerações de pessoas. Então você vai ver de início esses pontinhos um pouco mais afastados uns dos outros, e eu vou estar dando um zoom mais para perto, e você vai estar vendo esses pontinhos mais juntos, mais próximos uns dos outros. E também vai ter uns pontinhos brancos que vocês vão ver, que é a cidadezinha em si. Nem toda cidade tem um pontinho azul, porque esse pontinho azul é onde tem maior aglomeração de pessoas. Mas você vai ver que tem vários pontinhos brancos pequenos, que são as pequenas cidades do Egito. Porque o Egito não é composto só por cidades grandes, são muitas pequenas cidades, uma próxima da outra, uma coladinha com a outra. Tá bom? A agricultura de lá, ela é dependente, a gente vê desde o Egito Antigo que a agricultura é dependente do rio Nilo, né? Principalmente para arroz, para milho, essas plantas que dependem mais da água. Mas tem agricultura que não é dependente do rio Nilo. Tem agricultura que usa, pode até usar sim a água do Nilo para ser abastecida, para ser regada as plantas, mas não é só a água do Nilo. Tem todo um tratamento de água que eles pegam, tem o canal do Golfo, que também tem um golfo lá que eles pegam a água, tem outros lagos que na verdade, tem dois outros lagos que é usado também para agricultura. Tem o mar em si, que eles fazem a dessalinização da água, a reposição de sais minerais para fazer agricultura no solo. Então, tem todo um processo por aí. Mas as principais fontes de agricultura lá é o arroz, é o milho, é o feijão, é o tomate. Tem até a agricultura de algodão, no caso, e frutas cítricas, que a gente sabe que é uma fruta que não precisa tanto assim da água, porque a fruta mais doce, a polpa dela mais doce, ela necessita mais da água, a cítrica ela não precisa tanto, e eles conseguem fazer esse manejo lá. O bioma a gente já sabe que é desértico, né? É um bioma árido e desértico, no caso. Fora até a parte da agricultura, mas é porque eles interferem nesse bioma fazendo uma reposição de cálcio, uma reposição de sais minerais ao solo. Falando até do bioma e da agricultura, eu vou deixar umas imagens aqui para você ver no vídeo. Sobre a agricultura, você vai ver que ela é em quadrado, a maior dela é em forma de quadrado. Por que essa forma do quadrado? Para não fazer a perda da água, porque esse quadrado eles ajudam a manter a água ali no meio e vai se dissipando para os cantos, tá bom? Eu também vou colocar aqui para vocês a foto do lado, menos ampliado, que vocês vão conseguir ver o bioma ali, que você vai ver a maioria é branco, um tom areia, porque é areia, né, no caso. Então, a área verde, a maior parte é agricultura. E a parte que não é agricultura são pequenas matas, mas não tem muita. Tipo, são pequenos aglomerados de árvores. Eu não vou falar nem mata. Porque a gente sabe que no deserto não tem árvores. Não tem árvore em si. Não tem floresta, entendeu? Então a maior parte que você vai ver aí de área verde é a agricultura. Você vai ver até que são vários quadradinhos, um junto ao outro, que são a parte da agricultura. Os rios. A parte hidrográfica, o principal rio é o Rio Nilo. E eu vou também colocar aqui agora uma imagem do Rio Nilo que você vai conseguir ver em extensão. Toda essa linhazinha em azul é a extensão do Rio Nilo. Você vai ver que ele começa lá embaixo no Egito, vai subindo, vai até o fim e vai até onde tem a maior dispersão. Eu vou estar trocando a imagem, não vai ser imagem de satélite, vai ser outra imagem para vocês poderem ver melhor. Essa linhazinha azul é o Rio Nilo, tá bom? Mas também tem outros dois lagos que é importante, principalmente para a agricultura, quanto para a sobrevivência. É o lago de Canum Lake e o Andi El Lagium.
São lagos também muito importantes. Eu vou estar colocando aqui para vocês também a foto. Eles são bem próximos um do outro, você vai estar vendo a foto aqui, tá bom? Eu só tô usando, não é bem uma colinha, eu só tô usando um mapinha mental aqui pra mim estar lembrando de tudinho pra estar passando pra vocês. Grandes construções. Grandes construções no Egito, desde o Egito Antigo até o Egito da inovação, agora da atualidade. Você consegue ver, tanto na era moderna quanto na era antiga, que o que faz fama no Egito são as pirâmides. São mais de 123 pirâmides no total, mas a gente dá a grande importância para três, que é as pirâmides de Gizé. O nome dela, o trio, são Pirâmides de Gizé, mas eu vou falar para vocês que cada uma tem um nome. A primeira chama Quéops, a segunda Quefron e a terceira é Miquerinhos. A terceira é a menor delas, a segunda são as duas pirâmides grandes, onde a Quéops fica numa ponta, a Quefron no meio e a Miquerinho na outra pontinha. O interessante é que até hoje, um dos grandes estudos para ver como que foi criada essas pirâmides, a gente sempre tem uma dúvida ali no fim, né? Até porque o mais legal é que a pirâmide, ela não tem sombra. Se você for ver ela durante o dia, ela não tem a sombra de uma pirâmide. E cada uma tá apontada para uma das três Marias, que faz parte do cinturão da constelação do Sagitário no céu. Isso é muito interessante também. A qualidade de vida eu vou estar sendo bem breve no vídeo, tá bom? Pra não ficar muito longo. Mas a qualidade de vida é 2/3 dela está abaixo da linha da pobreza, ou seja, tem uma grande desigualdade no Egito. Por quê? Porque até as cidades que são pontos turísticos, elas, como eu posso dizer, até as cidades que são pontos turísticos, ela tem um déficit ali, né? Tem uma parte que é considerada uma qualidade de vida inferior. Mas se tem isso até nas cidades turísticas, pensa comigo nas cidades que não são. Porque como a gente pode ver, como a gente pôde ver no caso no início do vídeo, são várias cidades perto uma das outras. Se até as que têm turismo, até as que geram economia para o país, imagina as cidades que não geram, né? A maioria não são asfaltadas, né? Então, essas cidades pequenininhas a gente pode ver que tem uma grande desigualdade, tem uma grande desigualdade, tem uma grande pobreza ali inserida. E toda a economia é voltada para a agricultura e as cidades grandes. O pessoal que trabalha nessas províncias pequenas, você pode ver que elas são sacadas de agricultura. Então, a maior parte da população do Egito, ela trabalha com a agricultura em si. Todas as cidades de províncias pequenas são consideradas assim províncias pobres, né? A maioria sem asfalto, como eu tinha falado, da favela. E em si, como eu tinha dito também, vive a base deles são todas da agricultura. Ah, voltando aqui, uma coisa que eu esqueci de falar, que eu não posso deixar de falar, que é algo muito importante também para o trabalho, nos rios. Você vai ver, eu vou colocar aqui uma imagem agora, você vai ver como ela está em forma de relevo, você vai ver uma parte mais escura. É como se fosse um entranhado, você vai ver como se fosse um rio, mas ele é seco. É aquilo que no passado era um rio e deixou de existir. Você vai ver que na imagem era como uma extensão, como se fosse uma veia, uma grande veia com suas ramificações, com seus capilares, como é um rio, né? Só que ele tá seco. Por que isso acontece? Isso acontece que quando ali havia um rio, os sedimentos eles foram para baixo, né, para o solo do rio. E quando o rio secou, esse sedimento se elevou e ficou mais alto. E nessa imagem você consegue ver. Isso prova que antigamente o Egito poderia não ser um deserto, né? Poderia ser uma parte de planícies e planaltos verdes e totalmente abundantes. E é graças a essas partes sedimentares desses rios que consegue se extrair os sais minerais para cuidar da agricultura hoje. Eu tinha esquecido de colocar isso, voltando agora para colocar. Vocês puderam observar então essa ramificação desse rio seco. É um rio que havia e que não há mais. Engraçado isso, é até um ponto de curiosidade que é bom de colocar, que esses rios, eles não acontecem só aqui na Terra. Dá pra ver o estudo da água de países que haviam água nesses rios, como em Marte na Lua também. Tem esses rios secos, esses sedimentos secos, tá bom? Esse foi o trabalho. Espero eu ter conseguido passar toda a informação para vocês, tá? Fico feliz de ter vindo aqui apresentar. Como eu tinha dito, não vai ser uma edição. Eu fiz a melhor edição que eu pude no pouco tempo que eu tive para trazer esse trabalho para vocês, tá bom? Eu agradeço muito a oportunidade e é isso. Trabalho nem sempre sai como planejado, né, gente? Partindo disso,
Eu tô editando aqui o vídeo agora, eu vim para um acampamento, estou editando o vídeo, e eu vi que eu esqueci de falar uma coisa, então eu voltei aqui para falar para vocês. No Egito, o transporte de lá, eu vou deixar aqui uma foto que vocês vão ver, que em verde estão as linhas de transporte. Elas estão todas em volta da capital, que é Cairo, tá bom? Então, as outras cidades têm sim as suas estradas, sim, tem, mas o desenvolvimento, a infraestrutura das estradas é muito menor do que na capital. Na capital é onde está a maior concentração das principais cidades, tá bom? Eu vou deixar aqui uma foto para vocês verem que está em verde. Você pode ver que a parte verde está toda contornando Cairo, tá bom? Ela tá ali toda em volta de Cairo. Ela faz até um contorno mesmo. Eu vou deixar aqui para vocês dar uma olhadinha, tá, gente? Desculpa não ter lembrado disso na hora de apresentar, mas eu vim aqui porque comecei a editar o vídeo e aí passar para vocês para ficar um trabalho mais completo, tá bom? Muito obrigado.